nosso pé na roça, gente, a gente tem um prazer muito grande, eu em particular, né? Que eu uma pessoa muito querida, pessoa da família, sabe, meu primo, né? Não é porque é meu primo, não, o cara é ator, ele vai falar como um ator, né? Uma pessoa, né? Um talento enorme no teatro, já assisti várias peças dele, escritor, sabe, ator. Eu não sei, ele gosta muito de trabalhar sozinho, depois perguntar ele um pouquinho, o tal do monólogo, né? E o diretor Nobel, né, também há muitos anos de estrada aí, realmente é um patrimônio de Friburgo cultural, né? E a gente pensa, porque o Jaburu morreu, né? O Jaburu morreu, o Grupo Gama era um espetáculo, né? Há muitos anos, né? Esse trabalho, claro que não pode morrer de jeito nenhum, né? O Jaburu deixou a história dele, mas a coisa não pode morrer. E a gente está acompanhando, tem festival de teatro, né? Esse primeiro dá o Bom Dia Nobel, né? Bom dia, boa tarde ou boa noite, que o negócio do programa vai repetindo. Tudo bom, cara? Bom dia, bom dia. Como é que está a vida do teatro? Quantos anos que você está na carreira assim, de teatro? Olha, este ano eu completo 58 anos de teatro. 58 anos. Dirigindo? Você é ator também? Chegou a ser ator também? Fui ator e diretor. Ator e diretor. Mas teve um momento que eu parei um pouco de interpretar e eu descambei para a direção, que eu acho muito mais fascinante do que interpretar. Que tem que ter essa coisa, né? Tem o ator de novela, essas coisas assim, depois acaba virando diretor, né? Porque sendo diretor, você, na verdade, interpreta todos os personagens, porque você dirigindo eles, você está vivenciando eles, então eu acho muito fascinante para mim. Ah, que legal. Cortar pro Beto aqui. Beto, tudo bom, meu filho? Tudo. Prazer até você. Quanto tempo, né? Desde o fim de semana agora, né? Aqui, rapaz, você conhece o Nobel há muito tempo já, né? Olha, eu conheço o Nobel já há quase 30 anos. Mais de 25 anos eu sei que tem. Mas as peças que você escreve, que você faz, ele tem sempre a participação dele ou desde o início? A gente começou, na época que eu comecei a fazer o teatro, claro, ele já fazia, ele já tinha lá seus 30 anos de estrada, mas eu não tinha tido a oportunidade de trabalhar com ele, não. Um grande sonho, né? Trabalhei com tantos outros diretores, mas com ele agora, foi ano passado. Que anos que nós fizemos a primeira peça? Foi há 2 anos atrás? 2 anos. Há 2 anos atrás nós fizemos Procura-se uma Babá. E agora então estreou então a participação dele contigo. Ele que dirigiu Procura-se uma então Babá. Procura-se uma Babá foi o primeiro trabalho que ele trabalho junto. Que eu assisti essa peça lá em Bom Jardim, então foi o primeiro trabalho. Ele que era o diretor. Quantos diretores tem em Friburgo de teatro? É você, até aquele outro menino que trabalha lá. Tem a Gabriela Ribas, tem a Daniela Sandi, o Wagner agora também está descambando, né? Que Wagner é ator também, né? Que atuantes, eu acho que tem uns 5 mais ou menos. 5 mais ou menos? Como é que está, Nobel, o teatro em Friburgo? Teve uma queda? Eu acho que de ano para ano está piorando. Eu acho que o incentivo ao teatro, na verdade... Eu acho que nem é só Friburgo, não. Eu acho que o Brasil inteiro passa por esse problema. Uma decadência total. Inclusive, no sábado, eu fiquei sabendo, lá no festival do Colégio Nacional das Dores, que o Ministério da Cultura acaba de tirar do currículo arte, filosofia, educação física e uma outra matéria. Eu falei, gente, como é que pode isso? Gente, que absurdo. Sociologia também. Então, quer dizer, cada vez mais o aluno fica sem informar, não tem como. Existe, por exemplo, escola de atores, essa coisa aí, em Friburgo, existe isso? Existem oficinas. Escola mesmo não, né? Porque é muito difícil. Eu tentei uma vez montar uma aqui, mas as exigências do Ministério são tão grandes que você não tem como, sabe? O currículo, a grade é muito grande e... Para bancar essa grade, o aluno tem que pagar uns R$500 por mês de mensalidade, não teria condições, e tem que ter local específico, é muito complicado. Você acha, Nobel, que a internet, a televisão, o acesso a esses meios enfraqueceu um pouco o teatro? Enfraqueceu, né? Enfraquece. Porque o preço do ingresso, essa coisa sempre foi assim, nessa média, né? Média que é de R$30, assim... 40. 30, 40. Aqui, porque no Rio tem até de R$200 o ingresso, né? É verdade. Mas lá tem um público fiel e formado, né? Aqui no interior nós não temos essa coisa.
O jovem não tem acesso a essas coisas, a criança não tem acesso. Então, se não tem acesso quando criança, naturalmente, não vai ter acesso também adulto, porque é uma questão de hábito. Se você não foi educado para aquilo ali, você não, mais tarde, se você não leu, se você não viu bons filmes, se você não lê, você não tem plateia. Então, se não tiver um incentivo, começando pela criança, futuramente nós não teremos plateia no teatro. Você acredita, por exemplo, nas escolas, as escolas estaduais, municipais, existe assim esse incentivo, preparação da criança? Não tem? Existe até uma lei que obriga as escolas a ter teatro, mas não se cumpre. Não se cumpre, não tem nada. Criaram um projeto aí da arte na escola, sei lá o quê, uma brincadeira, uma mentira, né? Pagando um cachê baratíssimo para o aluno, para o professor, e claro que um professor com categoria não vai dar uma aula por 30, 20 reais. Aí pegaram uma montoeira de pessoas, jogaram na escola dizendo que aquilo era teatro. Entendeu? Tudo uma mentira. Sabe? É tudo uma mentira de enganação. Aí outro problema também é que não pode ir teatro na escola porque não pode cobrar. Mas o governo também não dá essa possibilidade da criança. Aí o que acontece? Eu até questionei um dia desse, sei lá, a criança do município é sempre a pobrezinha, coitadinha, entendendo? Tadinha, vai para a escola para comer merenda, não tem isso e aquilo. E aí a escola particular, a criança vai, é informada. Aí fica uma guerra, não pode cobrar R$5, porque diz que tem uma lei, que eu fiquei sabendo que é mentira, que não existe lei nenhuma, que isso tudo é uma maneira de camuflar para você não entrar na escola. Eu não quero me envolver com isso, não. Então eu faço. Aí a criança não vai, mas também o governo não dá. Aí fica uma brincadeirinha, a criança que tem condições vai e a do município nunca vai. Então, aí você olha, tem uma hora que você para e diz assim, que país é esse? É verdade. O que nós vamos esperar para o futuro? O que acontece? Entendendo? Então fica numa brincadeirinha e a gente fica no joguete desse poder. O que você acha que está sobrevivendo hoje? A vontade, o amor pela arte, né? Pelo que eu estou vendo. Eu acho que nós somos audaciosos. No Festival de Teatro agora dos nossos oradores, né? A diretora falando sobre como foi difícil fazer aquilo, porque há 12 anos que eles fazem esse festival. Né? Não tem apoio, eu falei, vocês são muito audaciosos para fazer esse festival. Tiveram 10 grupos participando desse festival. Eu acho que isso é de uma audácia, uma escola fazer isso, entendendo? Se disponibilizar o seu teatro para trazer 10 grupos de cidades para fazer um festival sem nenhum apoio. É muito difícil. E aí, parabéns para a escola, parabéns, porque é de uma audácia. A dificuldade que nós temos para fazer é muito difícil. E você monta um espetáculo sem apoio, sem nada, e ainda vai ter que fazer quase espetáculo de graça, porque você cobra R$10, as pessoas dizem, caro, mas você vai no bar, você come uma cerveja, você paga, você come churrasquinho. Agora, o artista sempre... Gasta R$50 tomando uma cerveja. Eles acham que aquilo foi de brincadeirinha. Assim, apareceu uma fada madrinha com uma varinha de condão e fez aparecer o espetáculo. Você não sabe quanto custa isso. Produção. Mas sabe o que é isso? Povo desinformado. É verdade. Não tem informação nenhuma. E o pior são os nossos governantes. Que também não tem a menor noção do que é isso. Botam pessoas nesses cargos sem nenhuma informação sobre isso, e aí fica falando com você como se você fosse um bobo. Nunca leram um livro, nunca viram um filme, nunca participaram de teatro, nunca participaram e estão ocupando cargos. Alguns nunca foram teatro. Aí você vai falar com uma pessoa dessa, você não tem nada. É como você contou daquela piada do português. Não entendi nada. Não entendi. Você está falando do cara. Escutei, mas não entendi. Escutei, mas não entendi. Aí você tem que falar com essas pessoas e você fica com cara de bobo, porque você fez uma faculdade, você se informou, você está militando nisso, e vem um bobalhão querendo impor a você uma ideia, porque ele nem sabe o que está falando. É verdade. E o país está nessa brincadeira aí. Deus é isso aí que você está vendo aí. Betinho, meu filho, quantas peças você já escreveu? Você gosta de interpretar o que você escreve? Ou você já fez alguma peça escrita por outras pessoas? A maioria escrita por outras pessoas. A questão de fazer peça de minha autoria foi por uma questão de necessidade, porque o que acontece? Você vai montar uma peça de um determinado autor,
o Abel sabe disso, você vai pagar avaluado o autor, que costuma ser caríssimo. Ah, tem que receber direito. Direito autoral. Você vai pagar para o cara liberar o texto, você vai pagar esbate, 10% da esbate. Quer dizer, é um investimento que você já não sabe qual vai ter o retorno. Né? Você, de O qualquer maneira, gasto você é tem que certo. pagar, né? Nós montamos uma peça do Plínio Marcos, na Valha na Carne, em 92. Nós tivemos que dar uma festa pública para arrecadar um valor, que era hoje seria uns 20 e poucos mil reais. Na época era 2.500 cruzeiros, não me lembro, para poder levantar o valor, para poder pagar só o Plínio Marcos. Então você tem que pagar antes e não sabe se vai dar resultado. Sem saber se vai dar resultado. Rapaz, que Então, o que absurdo. acontece? Eu já gostava de escrever, né? Aí passei a montar os meus textos mesmo, para me livrar desses gastos de direito Não, e autoral. por acaso é uma coisa que deu certo, porque você gosta muito de trabalhar com comédia. E acabou até dando mais certo do que os textos mais consagrados que eu fui fazer. Quer dizer, porque- você gosta bastante de fazer comédia, né? Eu gosto de comédia. Eu gosto do teatro em geral, né? Eu comecei fazendo teatro infantil. Mas você tem mais facilidade de fazer comédia ou drama? Escrever. Isso depende muito da inspiração do momento, né? Do estado da alma. Quando você está assim, com espírito dramático, você escreve drama. É verdade. Quando está Mas achando você- graça de tudo, é a comédia. nível de interpretação, por exemplo, você se sente melhor em interpretar comédia? Você tem um cara, nós vamos passar daqui a pouquinho? Quando eu comecei fazendo teatro infantil, não dei muito certo no teatro infantil, tanto que a primeira peça nem tinha fala. Né? E tinha bola? Depois eu fui fazer comédia. Aí o que acontece? O camarada que trabalhava comigo na época, era até o Ney Costa, ele falou, olha, ele descobriu uma coisa em mim, eu já tinha feito oficina de teatro, tinha feito curso de teatro, que eu sempre fui apaixonado pelo teatro. Aí ele, na época, ele pegou e falou, olha, Roberto, eu vou pegar o seu lado mais dramático para transformar isso em comédia. Entendeu? Nós vamos fazer riso daquilo que é mais sério da sua forma de interpretar. E funcionou. Aí hoje, quando eu escrevo uma comédia, eu já jogo assim aquele auge do desespero do personagem, porque eu sei que é ali que vai ser a veia da graça. E, por exemplo, quando você escreve, por exemplo, eu analiso o seguinte, aquela música Explode o Coração do Gonzaguinha, ela vem assim, ela vem num crescendo e termina, sabe, naquele êxtase, né? E a peça é a mesma coisa assim, você não pode deixar aquela barriga, aquela coisa, ela vai num crescendo, assim. Geralmente é o seguinte, a gente foca o tema, né? Foca o tema. E esse tema, ele tem um início. Aí vem e você vai... Eu não sei porque eu, no meu caso, quando eu estou escrevendo uma peça, eu escrevo como se eu estivesse assistindo a peça. Como se a peça estivesse passando para mim e eu estivesse mandando ela para o papel. Teve gente que dizia até que fosse alguma coisa espiritual, embora eu não acredito nisso. Entendeu? E aí depois dela escrita eu venho lendo e lapidando e tal, isso aqui, pá. Mas geralmente é assim, vem aquela inspiração, tanto é que se eu começar a escrever uma peça hoje, deixar ela para terminar amanhã, depois ou daqui uma semana, eu já não consigo. Eu devo ter umas 4 ou 5 peças até a metade ou no início, a qual eu não consegui terminar. Dessas que você escreveu, qual foi a que teve aceitação melhor? Você sentiu assim? Eu tenho bastante peça guardada que eu nunca mostrei a mas público. Das que eu já exibiu? Das que eu exibi, todas até que, graças a Deus, teve uma boa aceitação. Foram quais, por exemplo? A primeira peça de minha autoria que eu escrevi e que eu montei foi um negócio interessante, porque eu estava conversando com uma senhora, até daqui de Friburgo, que ela era atriz de teatro de revista, a Eda Cassana, que é uma pessoa assim, que eu tenho uma imensa consideração, uma pessoa muito bacana. E na época ela me contando como que era a história do teatro de revista, aí eu fui e escrevi. A peça, ela me ajudou de uma certa forma, assim, me explicando, isso era assim, sabe? Escrevemos a peça. Só que a peça era uma peça de muita gente no elenco, só que na época, 30, 35 anos atrás, a gente tinha facilidade de encontrar pessoa para o elenco. Né? Tinha muitos atores em Friburgo e tal, e com a ajuda dela a gente montou essa peça. E a peça, ela tratava, assim, dessa coisa de relembrar um pouco o que era o teatro de revista. As músicas eram do tempo de teatro de revista, de Walter Pinto, de Carlos Machado, aquela coisa toda daquele Rio daquela época. Foi um negócio muito interessante. Tinha muito... Aí vinha lá daquela história do auge do teatro de revista
tinha o teatro encenado. Virginia Lane, tinha o teatro encenado, contava um pouco da história daquelas vedetes que eram atrizes, mas que muitas das vezes eram vistas como prostitutas, né? Pode-se dizer assim, quando na verdade não era. E a arte sempre, de uma certa forma, nunca sempre foi vista com bons olhos. Você vê, Nobel mesmo é desse tempo, até hoje a gente vê atores famosos falar: ah, meu pai não queria que eu fizesse isso, a minha família não queria que eu fizesse. Então, nessa época, era muito mais difícil. Tanto é que os artistas trocavam de nome. Eles não tinham. Maria da Silva se chamava Dolores da Serra. Eles inventavam o nome porque não podia, às vezes, botar o nome da família. Então, esse teatro da revista, ele contava muito essa parte. Aí depois veio, nos anos 80, parece, né, veio a decadência do teatro de revista, final dos anos 70. Aí nós trouxemos o final, na nossa peça, nós trouxemos o final do que era o teatro de revista, que era já os shows de transformistas, que foram tomando o espaço onde eram os grandes espetáculos de teatro de revista. E até hoje eu acredito que algumas casas noturnas, teatros, que antes era o teatro de revista, hoje funciona. Funciona como shows de transformistas, que esses artistas também do transformismo, eles homenageiam muito essas atrizes da época do teatro de revista. Esses shows que se vê aí dessas dublagens de, sei lá, dessas cantoras da época, nada mais é do que uma espécie de teatro de revista. Aí você fez o negócio Aí fizemos, foi o primeiro texto. Funcionou, na época foi assim, para a época foi muito diferente. Ficamos muito tempo com a peça em cartaz, o teatro lotava. Tanto é que nós fizemos depois uma continuação com uma comédia daquela peça, onde fizemos o Nem Que Eu Cante no Banheiro, que já era um trabalho assim, extremamente besterol, diferente. Na época se falava pouco palavrão, não se via homem, às vezes, fazendo um papel feminino. E aquilo foi tudo muito inovador na época. Outros grupos foram aderindo àquilo, fazendo aquele estilo, entendeu? Que, aliás, eu já quero até, eu estava até falando que eu não quero parar um pouco com isso, porque essa peça que a gente está fazendo ainda é assim, eu faço uma senhora, entendeu? Mas eu fiz um marginal do Plínio Marcos, que era o cafetão de navalha na carne, eu fiz um presidiário do Crime do Homem dos Passarinhos, em oficinas fiz algumas coisas de Nelson Rodrigues. São 30 anos. Peça montada foram 12 peças. Entre dramas infantis e comédia. Essa penúltima, quer dizer, vamos falar sobre a última agora, mas a penúltima foi do negócio do babá? Procura-se uma babá. Que é muito, aquela que eu vejo muito engraçado. Procura-se uma babá, que também foi um monólogo. Essa peça, o monólogo, no caso, eu me lembro que em 86, quando eu fiz uma peça com o Ney Costa, tinha uma determinada parte da peça assim, que depois que acabou a apresentação, ele pegou e falou assim: Roberto, a gente podia pegar aquele personagem e fazer um monólogo. Eu falei: Ney Costa, eu não tenho coragem de subir num palco sozinho, só eu que tenho medo. Já pensou se a peça não tem uma boa aceitação? Eu não me acho um ator preparado, um ator famoso para isso. Eu acho que um ator famoso, as pessoas vão para o teatro para ver o fulano de tal, que o cara é da televisão. Agora, um ator do anonimato entrar num palco sozinho para fazer um monólogo, eu tinha muito medo, eu achava muita responsabilidade. Eu falei com ele: não vou fazer não. Aí acabamos fazendo outra coisa. E depois, agora, em 2013, que eu fiquei uns 4 ou 5 anos também afastado do teatro, só escrevendo, e que eu quis voltar. Quando eu quis voltar, eu já achei uma dificuldade. Eu escrevi uma peça, que eu não me lembro agora o título, onde ela tinha 8 personagens. E desses 8 eu transformei Aí eu falei: poxa, não consegui os 8 atores. Às vezes encontra, mas o ator não chega junto no personagem, acaba, e a coisa tem que ser um todo. Aí desses 8 eu botei 4. Falei: vou reescrever de novo só com 4 personagens. Não consegui os 4. Caramba. Falei: vou fazer com 2. Botei 2 atores. Não conseguimos os 2. Falei: vou fazer um monólogo. Entendeu? Sou igual carne de pescoço. Vai a carne, mas o osso fica. Vou fazer. E fiz. Aí fiz um monólogo. Entrei em cena assim, tremendo. Estreamos lá no Pascoal Unida, em Cachoeiras de Macacu. Não, foi Trágica Comédia Humanas, que era uma outra versão dessa peça. Foi o primeiro monólogo. Aí estreamos lá em Cachoeira de Macacu. Eu morrendo de medo, eu falei: meu Deus, tomara que isso não... Pela primeira vez eu pedi que o teatro não enchesse. Falei: tomara que não dá quase ninguém, não, porque eu estou morrendo de medo. O programa ao vivo é assim mesmo. Tomara que dê pouca gente. Pela primeira vez eu pedi que desse pouca gente. Para minha surpresa, na hora que eu estou lá no camarim pronto para entrar,
O cara lá da bilheteria chegou, Roberto, capricha que o teatro está socado de gente. A moça teve até que botar a cadeira extra, eu assim. Eu falei, meu Deus, se eu não causar, se eu não conseguir prender essa plateia, o que vai ser de mim? Aí entrei em cena, o pessoal começou a rir e tal, já foi interagindo e a peça arrebentou. Entendeu? E graças a Deus, aonde a gente ia era assim. Aí depois veio de novo a ideia, quando eu fui trabalhar depois no ano seguinte com o Nobel, a gente tinha um projeto de fazer uma peça que era, parece que 2 atores também. Acabamos tendo um pouco da mesma dificuldade, não que não tivesse atores, mas aquele negócio, às vezes é preciso que o ator tenha a característica do personagem, tenha a idade, tenha, enfim, todo aquele conjunto, né? E acabamos optando pelo monólogo de novo, que era Procura-se uma Babá, só que já era um monólogo diferente, onde ali eu me transformava em 3 ou 4 personagens, trocava de roupa, entrava vestido de outro personagem, entendeu? Foi um barato da peça. E depois vendo essa aí, a gente acabou gostando. Então vamos montar de novo. Então essa aí, vocês estão trabalhando, tem data, alguma coisa assim? Inclusive tem no vídeo, um trecho aí dessa peça, não tem? Tem. No YouTube? Tem né? no YouTube. Aqui, Mirandinha, solta aí um trecho aí, você vê que cenário bonito, né, a performance do Beato Santos, muito legal, solta aí. Ai, que tédio! Ficar aqui plantada dentro dessa bacia! Eu vou aproveitar que estou de molho e vou terminar de rezar o meu terço. Bendita sois vós entre as mulheres. E por falar em mulheres, a Emerlícia é daquele tipo que vive me criticando por fazer orações bizantinas. Eu não me importo com o que ela pensa ou deixe de pensar. Até porque eu jurei para mim mesma aguardar a minha virgindade até o casamento. Tá certo que nunca me apareceu um casamento. Mas enfim, o que se importa, não é mesmo? O que importa é que eu mantenho os mesmos princípios, embora o meu princípio é o fim. Que legal, né? Aí o que acontece? O projeto é para quando? Vocês têm ideia mais ou menos quando vocês vão reestrear essa? Estreia 1º de outubro. 1º de outubro, aonde? No Galpão Cultural de Bom Jardim. Balcão Cultural de Bom Jardim, começa lá, né? Começa depois lá, vai para lá, depois vem para Friburgo, para Energisa, depois deve vir para Caixa de Macacu, vai para... Acho que o Porão da Arte também está sendo restaurado, eu soube alguma coisa? Eu estou sabendo que vai reabrir, tomara, que já tem 10, 12 anos que está fechado, né? Tomara, que aquilo ali é um... Que é tão aconchegante, é no centro, absurdo né? aquilo de ser fechado, Gente, né? eu acho que vai ser uma abertura muito legal. O teatro para vocês, ele é melhor no inverno ou no verão? Eu, particularmente, eu acho mais no inverno. Inverno? Inverno. No verão tem mais programação, assim, para Programação, as pessoas, tem o horário de verão, as pessoas se distraem mais às vezes na rua, tomando chopp. Então, perdi a hora, eu ia ver a peça. E eu acho que o teatro também no inverno é aquele programa mais ali, você está fechadinho ali, as pessoas parecem que gostam mais. E outra, no verão você tem Carnaval, Natal, as pessoas estão se programando, muita festa. Depois de novembro já começa a enfraquecer, até Carnaval, aí começa só maio, março, abril, que começa novamente a temporada. Conta aqui para mim, Luana. Gente, então é o seguinte, ó, tem uma notícia excelente que eu vou passar para vocês. O Beato veio aqui, né, deu uma olhadinha no cenário, essa coisa, e vai escrever alguns sketches para o nosso programa, né, e vai ser muito legal. A gente vai divulgar o trabalho deles e por outro lado, ele vai fazer alguns sketches, já viu o cenário, já tem uma opção de ideia para fazer aqui. Mas vocês aguardem que daqui para frente, a gente vai fazer umas brincadeiras aqui, né, com o Beato Santos aqui, para dar de presente para a gente essa performance desse ator maravilhoso, sabe, de nossa região. E se Deus quiser, a gente vai abrir um leque através que a Cândido Mendes sempre privou muito pela cultura, e eu tenho certeza que o Gazé vai ficar muito feliz se a gente dar uma alavancada em teatro aqui, dependendo da LOL, a coisa, sabe, a gente vai abrir esse leque aí de novo e não vai deixar isso morrer de jeito nenhum. Nobel, obrigado pelo seu carinho. Obrigado a vocês. Conta também. sempre com a gente, obrigado. Sabe, com a nossa divulgação, tanto no rádio quanto na TV. Beato, a gente Falou, está sempre muito junto obrigado, mesmo. eu que agradeço. Então tá, joia, gente. Vamos aguardar. Então eu vou divulgando, né? Quando a peça entrar no ar, a gente vai divulgar tanto no rádio como na TV. Tá bom? Obrigado. Um intervalinho pequenininho, mais curto que pescoço de gato. A gente volta com mais pé na roda para você.